Amém, glória a Deus. Graça e paz a todos. Que alegria podermos cultuar ao nosso Deus juntos. Te convido a orar juntamente conosco. Fecha os teus olhos, põe o teu pensamento em Jesus e convida Jesus para este tempo em que passaremos juntos, meditando em sua rica e poderosa palavra. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite. Louvamos o teu nome, porque como igreja podemos estar conectados agora, em um só Espírito. Pai, louvando o teu nome, exaltando o teu nome. Senhor, clamamos para que a tua presença invada as nossas casas. Te damos liberdade, Espírito Santo, para que a tua presença invada o nosso coração. Nos encha, Senhor. Nos encha, Senhor. Que teu Espírito Santo, Senhor, nos faça transbordar por mais de ti, mais em tua presença. Que o teu Espírito Santo venha em nosso lar. Que o teu Espírito Santo inunde o ambiente aqui onde nós estamos. Pai, que o teu Espírito Santo seja aquele a nos guiar, a nos conduzir em todas as coisas. Que a tua palavra venha com força e poder. Pai querido, ó Deus amado, para ministrar os nossos corações, nos libertando um pouco mais, curando-nos um pouco mais, nos direcionando, Pai, rumo àquilo que o Senhor tem para nós, rumo ao nosso propósito de vida. Senhor, que a tua palavra nos traga clareza dos teus planos para nós como igreja, do teu propósito para nós como família, como pessoas. Pai, que a tua palavra, Senhor, Pai querido, ó Deus amado, ela nos leve ao lugar aonde o Senhor quer que estejamos. Por favor, nós te pedimos isso. Espírito Santo, permaneça aqui, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe os nossos cânticos espirituais, recebe, Senhor, tudo o que faremos aqui é para a glória do teu nome, Jesus. Graças te damos, permanece conosco, em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Vamos adorá-lo, aleluias. Estamos, Deus, diante do trono da graça. Aqui estamos, Deus, perante tua misericórdia. Eu posso ouvir relâmpagos e sentir trovões. Eu posso ouvir as vozes que procedem do teu trono. 24 anciãos se prostram e lançam tuas coroas aos teus pés. E os seres viventes proclamam dia e noite, noite e dia. Só uma palavra pra dizer, só uma palavra pra descrever, só uma palavra
Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso, estamos, Deus, diante do trono da graça. Aqui estamos, Deus, perante tua misericórdia. Eu posso ouvir relâmpagos e sentir trovões. Eu posso ouvir as vozes que procedem do teu trono. 24 anciãos se prostram e lançam tuas coroas aos teus pés. E os seres viventes proclamam dia e noite, noite e dia. Só uma palavra pra dizer, só uma palavra pra descrever, só uma palavra pra dizer, só uma palavra pra descrever. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Só tu és santo. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso.
verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, teu nome louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Graça e paz a todos, que alegria estarmos juntos para mais uma vez cultuarmos ao nosso Deus, adorarmos a Ele na beleza da sua santidade e reconhecermos todas as obras que Jesus tem feito em nós e através de nós. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia no Salmo 116 e nós vamos ler do versículo 8 a seguir. Você pode nesse momento compartilhar esse culto, esse momento com outras pessoas, amigos, familiares, para que todos sejam abençoados pela presença de Jesus, pela palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. No Salmo 116, verso 8 a seguir, está escrito: porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei, estive muito aflito. Dizia na minha pressa: todos os homens são mentirosos. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Palavra abençoadora desse salmista que nos convida a entender, a discernir e a viver mais intensamente o nosso relacionamento com o Senhor. O que esse salmista está afirmando é que a alma dele foi livre da morte. Os olhos dele foram livres das lágrimas e os pés dele foram livres da queda. E ele entendia que isso aconteceu porque Deus realizou algo. Deus operou na vida dele de uma forma sobrenatural. E ele, acreditando nisso, ele faz uma afirmativa no verso 9: andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. O que isso quer dizer? Esse salmista, ele encontrou o caminho da gratidão
ele encontrou o caminho do compromisso, ele encontrou o caminho da aliança com Deus por todos os benefícios que Deus fez na vida dele. Esse é um convite para nós pensarmos o quanto que devemos ser gratos, o quanto que devemos andar e aprofundar a nossa aliança, o nosso relacionamento com Jesus. E mais do que isso, não apenas ter esse relacionamento, mas cultivar esse relacionamento diariamente. Por isso, no verso 10, o salmista diz: criei, por isso falei, estive muito aflito. E ele chega no versículo 12 e diz: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Essa é a pergunta que todos nós devemos fazer diante da presença do nosso Deus. O que podemos dar ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós? O que podemos fazer para retribuir o que primeiro Ele fez por nós? O que podemos sacrificar em troca do grande sacrifício que Ele fez por nós? E a resposta a esta pergunta é óbvia: nada. Absolutamente nada que podemos fazer paga o que Ele primeiro fez por nós. Mas ao mesmo tempo que nada podemos fazer para retribuí-lo, nós podemos demonstrar a nossa gratidão por tudo que Ele primeiro fez. Então, nessa noite, onde nós adoramos ao Senhor, onde nós invocamos o seu precioso nome, onde a palavra dele será revelada aos nossos corações, eu te convido a devotar a sua gratidão, a devotar a sua alegria, a entregar ao Senhor todo o seu ser, e inclusive entregar a sua contribuição. Porque através das nossas contribuições, demonstramos não apenas a nossa generosidade, mas demonstramos onde está o nosso coração. A palavra diz que onde estiver o nosso tesouro, lá estará o nosso coração. Jesus afirmou que o nosso coração será atraído pelos nossos tesouros. Então, se o teu tesouro é Jesus, o teu tesouro é o Senhor, o teu tesouro é o que Ele fez, é o que Ele faz e é o que Ele continuará fazendo na sua trajetória de vida, eu quero te convidar a demonstrar isso com fé, com uma atitude de desprendimento, de renúncia, de entrega, devolvendo o seu dízimo e também ofertando com amor, para que a obra de Deus seja consolidada e expandida sobre a terra. Nesse momento nós vamos devolver os nossos dízimos e iremos também contribuir com ofertas de amor. E eu quero orar por você, eu quero orar com você. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado por esse tempo tão especial. Graças te damos, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Como diz a tua palavra, Senhor, nenhum dos teus benefícios podem ser pagos, nenhum dos teus benefícios podem ser retribuídos, nada podemos te dar em relação àquilo que o Senhor nos deu primeiro, mas queremos com esta atitude de devolver dízimos, de entregar ofertas, demonstrar ao Senhor a nossa gratidão, a nossa alegria de andar contigo. Senhor, como disse o salmista, o que nós te daremos por tudo que o Senhor tem feito por nós? É impossível pagar, é impossível retribuir, é impossível, Senhor, devolver, recompensar a tudo que o Senhor tem feito por nós, mas queremos com esta atitude demonstrar a nossa gratidão, a nossa alegria e a nossa entrega ao Senhor. Recebe as nossas ofertas, recebe o nosso dízimo, nós consagramos ao Senhor nesta noite, consagramos também a vida financeira do teu povo, dos teus semeadores. Pai, nós pedimos que neste tempo tão desafiador que vivemos, que o teu amor, a tua presença, os teus milagres se manifestem de forma sobrenatural na vida financeira do teu povo. Senhor, que eles venham viver da tua provisão, porque a tua palavra diz que o Senhor é Jeová Jirê, o Deus da providência. Então, que eles possam testemunhar, desfrutar e a cada dia, Senhor, manifestar o teu grande amor
Nós te damos graças por tudo isso, consagramos ao Senhor as nossas contribuições, oramos e fazemos isto em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que alegria podermos adorar a Deus juntos, e vamos agora adorá-lo mais uma vez. Enquanto isso, você tem a oportunidade de fazer a sua contribuição. Vão aparecer os nossos dados bancários e vai também aparecer um QR Code no seu lado esquerdo da tela, onde você pode aproximar o seu smartphone e ter os dados para emitir um boleto ou para fazer a sua transferência. Vamos adorar o Senhor. Digno de toda glória, digno de toda honra, exaltado estás, coroado estás, digno de toda glória, digno de toda honra, Cristo Jesus. Cristo Jesus, Cristo Jesus, Cristo Jesus. Imolado foi, Cordeiro de Deus, ressuscitastes com glória e poder, Rei vencedor, Alfa e Ômega, o grande eu sou. Em breve voltará, em breve voltará, exaltado estás, coroado estás, digno de toda glória, digno de toda honra, exaltado estás, coroado estás, digno de toda glória, digno de toda honra, Cristo Jesus, Cristo Jesus. Cristo Jesus, Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado para sempre seja o nome de Jesus. Que privilégio podermos participar de mais um encontro espiritual, mais um encontro onde nós nos aproximamos de Jesus, e não só isso, Ele também se aproxima de nós, porque através da palavra de Deus, o entendimento, o discernimento sobre quem Jesus é, ele é ampliado.
Como diz a palavra, nós estamos conhecendo Jesus e prosseguindo em conhecê-lo. E isso é um grande privilégio para nós. Estamos numa série organizando emoções com Jesus e nós não tivemos esse encontro na semana passada por ocasião da conferência Igreja em Movimento, que nós participamos a semana inteira. Mas hoje eu quero retomar e quero dar prosseguimento a esta série tão abençoadora, onde temos aprendido com Jesus sobre como organizar as nossas emoções. E hoje eu quero falar um pouco sobre empatia. Empatia que na realidade é uma das virtudes cristãs, também associada à compaixão, e é uma das virtudes cristãs que nos fazem ser parecidos com Jesus. É uma das virtudes que nos fazem mais semelhantes com Jesus. Então a empatia é um recurso extraordinário que brota de um coração de alguém que está se relacionando com Cristo. E é sobre isso que eu quero compartilhar nessa noite. A palavra empatia, segundo o dicionário, é a ação de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar da forma como ela pensaria ou agiria nas mesmas circunstâncias. É uma aptidão para identificar-se com o outro, sentindo o que ele sente, desejando o que ele deseja, aprendendo da maneira como ele aprende. Em outras palavras, a empatia, ela é um movimento de nós olharmos a pessoa do ponto de vista dela, entender as suas dores, entender as suas preocupações, entender os seus desafios, entender os seus sofrimentos. Quando se fala de empatia, fala sobre essa disposição que eu creio não é humana, é uma disposição sobrenatural que vem do próprio Deus, que vem do Espírito do próprio Deus sobre nós, de nos colocar no lugar do outro. E digo que é sobrenatural porque a natureza humana, natural, é uma natureza por essência egoísta, autocêntrica, egocêntrica. Ela é uma natureza que se projeta na direção daquilo que ela entende que é certo. Então, quando nós falamos sobre empatia, nós queremos projetar esse coração muito parecido ao coração de Jesus. Então, empatia é isso, é esta ação, é este movimento na direção do outro. Segundo um pensador chamado Carl Rogers, ele disse que empatia é ver o mundo com os olhos do outro. E essa imagem que vocês estão vendo são de dois irmãos turcos. E esses irmãos, eles nasceram com uma diferença no seu olhar. Essa imagem saiu, essa imagem, né, saiu em grande circulação numa revista chamada Crescer. E esses irmãos turcos nasceram com um olho de cada cor. É uma síndrome rara, muito rara, aconteceu na Turquia, nessa família, e eu usei essa imagem para ilustrar um pouco dessa ideia do que é empatia. Empatia é ter os nossos olhos, é ver o mundo, não com os nossos olhos, mas olhar o mundo com o olhar do outro. É como se o outro emprestasse o olhar dele para nós enxergarmos o mundo, enxergarmos as circunstâncias, enxergarmos as pessoas. Então essa foto, ela mostra que cada um desses meninos tem um olho de uma cor. Essa síndrome rara fez com que eles tivessem um olho de cada cor. E eu penso que essa é uma boa metáfora para a gente pensar sobre o que é empatia. Empatia é a gente olhar com dois olhares. É olhar com o olhar nosso, mas olhar também com o olhar do outro. Ser sensível à maneira do outro enxergar, do outro ver. Então, dentro dessa ideia de empatia, eu quero te mostrar dois exemplos bíblicos. E o primeiro exemplo é o exemplo dos amigos de Jó. A gente sabe a história de Jó, um dos personagens que foi referência bíblica de paciência, de aguardar os processos de Deus. E no auge
do seu sofrimento, quando Jó ouviu da sua esposa que deveria amaldiçoar o seu Deus e morrer, Jó ele contou com a visita de 3 amigos. E os 3 amigos de Jó, eles ao se aproximarem de Jó, eles tiveram uma atitude surpreendente, uma atitude admirável, uma atitude que nos faz pensar sobre o que é empatia. Mais para frente, esses amigos de Jó têm algumas atitudes que são controversas, mas nesse primeiro momento, eles tiveram uma atitude admirável. Acompanhe comigo no capítulo 2 de Jó, versículo 11 a 13. Está escrito assim: Jó tinha 3 amigos, Elifaz, da região de Temã, Bildade, da região de Sua, e Zofar, da região de Naamá. Eles ficaram sabendo das desgraças que haviam acontecido a Jó e combinaram fazer-lhe uma visita para falar de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e para consolá-lo. De longe, eles não reconheceram Jó, mas depois, quando viram que era ele, começaram a chorar e a gritar. Em sinal de tristeza, rasgaram as suas roupas e jogaram pó para o ar e sobre a cabeça. Em seguida, sentaram-se no chão ao lado dele e ficaram ali 7 dias e 7 noites e não disseram nada, pois viam que Jó estava sofrendo muito. Olha que impressionante, esses 3 amigos, quando eles tomam conhecimento da experiência traumática que Jó estava vivendo, o que eles fazem? Eles saem, cada um da sua cidade, cada um deles da sua origem, e vão na direção de Jó. A palavra diz que quando eles se aproximam de Jó, eles começam a gritar e a chorar. Veja, por que eles gritaram e choraram? Porque eles começaram a fazer este movimento de empatia na direção do Jó. Eles começaram a se projetar nesse lugar de empatia. Eles, por serem amigos, eles começaram a imaginar: e se a situação de Jó fosse a minha situação? E eles começaram a gritar, começaram a chorar, e a palavra diz que de tanta tristeza, eles rasgaram as suas roupas e jogaram pó para o ar, jogaram areia para o ar e sobre as suas cabeças. A palavra diz que a empatia que aqueles homens tiveram por um momento traumático na vida de Jó era tamanha, que eles se assentaram com Jó e durante 7 dias e 7 noites não falaram nada. Eles apenas se aproximaram da dor do Jó. Eles apenas perceberam o sofrimento que Jó estava vivendo. Essa passagem bíblica é extraordinária e tem muito a ensinar para nós. Porque esses 3 amigos de Jó, nesse momento, eles demonstram uma empatia extraordinária. Eles não sabiam o que falar, e se não sabiam o que falar, eles ficaram quietos. Foram 7 dias de silêncio absoluto. Mas eles entendiam que eles precisavam se aproximar da dor do Jó, eles precisavam se aproximar do sofrimento do Jó. E isso é empatia. Empatia, às vezes, não vai reproduzir uma ação imediata, mas vai produzir uma aproximação imediata, né? Uma dor, uma disposição, como a gente acabou de comentar, de olhar o problema do outro com o olhar dele. Foram o que esses 3 amigos de Jó fizeram nessa ocasião. Diferente disso, nós temos a história do profeta Jonas. E se os 3 amigos de Jó se moveram com empatia na direção do Jó, o exemplo de Jonas é o oposto. Jonas, ele se moveu numa direção sem empatia, na direção dos ninivitas, dos homens, dos habitantes da cidade de Nínive. Por isso que o profeta Jonas, ele é tratado, ele é abordado, né, na Bíblia, nos livros, no estudo, como o profeta relutante.
um profeta que relutou em cumprir o mandado de Deus para ir para a cidade de Nínive. A palavra diz que ele pegou uma embarcação e foi na direção oposta para a cidade de Tarsis. E não apenas isso, Jonas, depois que pregou em Nínive, as pessoas se arrependeram de Nínive. A palavra diz que o Jonas começou a ficar ressentido. E por que ele se ressentiu? Porque ele percebeu que o Senhor manifestou misericórdia aos habitantes de Nínive através da pregação dele. Então Jonas começou a se ressentir. A palavra diz que ele deseja a morte, e mais adiante nós vamos ver que o Jonas teve compaixão de uma árvore, de uma aboboreira que o Senhor fez para protegê-lo do sol escaldante, mas ele não teve misericórdia dos cidadãos de Nínive. Veja o que diz a palavra em Jonas 4, 10 e 11. E disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda? E também muitos animais. Então, a gente percebe que Jonas, ele foi questionado pelo Senhor. Se o Jonas, ele se moveu de compaixão por uma aboboreira, uma planta, que pereceu, o Senhor diz para Jonas: como é que você pode se mover de compaixão por uma planta e não se mover de compaixão na direção de pessoas, dos cidadãos de Nínive? Isso é impressionante. O profeta Jonas, ele é um exemplo oposto do que é a empatia, ou do que é a empatia distorcida, porque existem, assim como Jonas, muitas pessoas que, ao invés de se mover na direção da dor alheia, ao invés de se mover na direção da necessidade alheia, as pessoas se movem na direção de coisas, na direção de pessoas, na direção, de objetos, de circunstâncias. E isso provoca um tipo de empatia distorcida, adoecida. Quantas pessoas não conseguem sentir e se mover na direção de pessoas, mas sente e vão na direção de coisas, de objetos. Elas priorizam objetos, coisas, circunstâncias, ao invés de pessoas. E foi exatamente o que o Senhor questionou com Jonas. Como é que Jonas não se moveu de empatia com os ninivitas, mas se moveu com empatia por causa de uma planta que perecia? E nada contra a planta, e nada contra o meio ambiente. Não, o Senhor não estava dizendo que o meio ambiente não é importante, mas o Senhor estava dizendo: Jonas, entre o meio ambiente e pessoas, existem pessoas importantes. Entre plantas e pessoas, pessoas são mais importantes do que coisas, do que plantas. Então, quando a gente olha para esse texto bíblico, eu quero te mostrar o que a Bíblia ensina sobre essa questão da empatia. Em primeiro lugar, Deus tem empatia para conosco e entende as nossas limitações. Em outras palavras, a origem da nossa empatia, da nossa preocupação para com o outro, deve brotar da preocupação e da empatia que Deus tem para com o seu povo, que Deus tem para com a humanidade. Veja o que diz os Salmos 103, verso 13 e 14. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem, pois Ele sabe como somos feitos. Lembra que somos pó. Uau! O mesmo Deus que é sobrenatural, o mesmo Deus que, segundo a Bíblia em João 4, é Espírito,
E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. O mesmo Deus que está numa dimensão superior, ele se move com empatia na direção dos seus filhos e reconhece a estrutura deles. E sabe que eles são feitos pelo pó da terra, através do pó da terra. Essa palavra, ela tem muito a revelar ao nosso coração sobre o caráter de Deus, sobre a forma de Deus se relacionar conosco. A palavra em Lamentações de Jeremias chega a dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E essas misericórdias se renovam a cada manhã. O que isso quer dizer? Se as misericórdias do Senhor não se renovassem a cada manhã, se o Senhor não olhasse para nós como pó, nós seríamos completamente aniquilados, destruídos. Então é importante que você saiba, em primeiro lugar, que a Bíblia ensina que Deus tem empatia para com seus filhos. Deus tem empatia para comigo, para contigo. Deus entende as nossas limitações, as nossas dores. Em Hebreus capítulo 4, a palavra diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um que assim como nós em tudo foi tentado. Ou seja, Jesus, quando esvaziou-se da sua divindade e assumiu a forma humana, ele experimentou, ele vivenciou essa experiência do que é ser humano, das dores, das preocupações, das angústias, das tristezas. Então, em primeiro lugar, grave isso: Deus tem empatia para conosco porque Ele nos entende. Ele entende as nossas limitações. Em segundo lugar, a empatia é a chave para nos movermos em compaixão. Isto é importante. Isto é muito importante. Existem pessoas que elas sabem quais são as demandas do seu tempo. Existem pessoas que sabem quais são as circunstâncias dos dias que ela vive, as demandas que ela poderia ajudar a atender, mas mesmo assim não se move na direção daquilo. E por que não se move? Porque não há compaixão. E por que não há compaixão? Porque primeiro não houve empatia. Nós estamos nesses dias aqui na cidade de São Paulo com uma onda de frio e foram registradas as temperaturas mais baixas do ano. Chegou a ter madrugada com 7,9 graus, outra madrugada fez 8,2 graus. E todas as vezes que abaixa de 13 graus aqui na cidade de São Paulo, o município de São Paulo aciona um protocolo de apoio, de socorro a pessoas que moram em condição de rua, em situação de rua. Mas existem na cidade de São Paulo um número de mais de 24 mil moradores em condição de rua. Como é que a prefeitura vai atender todo esse público? Então veja, a questão dos moradores em condição de rua não é uma preocupação só da prefeitura, só do município. Essa é uma preocupação de pessoas que sentem empatia, que se movem em compaixão na direção da dor alheia. Então essa imagem que vocês estão vendo é uma realidade. Quantas pessoas estão nas esquinas, nas marquises, nas escadarias dos grandes templos, de grandes lojas, de grandes edifícios, em grandes cidades como São Paulo, e às vezes a única companhia que a pessoa tem é um animal de estimação, que é fiel, que está ali do lado, e às vezes não é socorrido, não é suportado, não é ajudado, porque há poucas pessoas que se movem de compaixão, em compaixão na direção dessas pessoas. A palavra de Deus em Mateus 9, verso 35 e 36, diz assim: E percorria Jesus
todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles. Preste muita atenção nessa expressão. E vendo a multidão, Jesus teve grande compaixão deles. E por que ele teve grande compaixão, irmãos? A palavra diz no final do verso 36, porque eles andavam desgarrados, eles andavam errantes como ovelhas que não têm pastor. Então olha que interessante, Jesus se movia de compaixão na direção dessas pessoas que estavam enfermas, que tinham moléstias. Jesus se movia na direção de cidades, de aldeias, pregando e ensinando o evangelho. Jesus via que essas pessoas estavam desgarradas, elas não tinham acolhimento, elas não tinham pessoas que lhes ajudavam, elas não tinham um círculo de relacionamento, um grupo de relacionamento que os acolhiam. Por isso Jesus se move de compaixão para suprir aquela necessidade. E por que Jesus se moveu de compaixão? Porque primeiro ele sentiu empatia, ele andou na direção do outro, ele se colocou no lugar do outro, ele olhou as circunstâncias pelo olhar do outro. Então, em segundo lugar, nós precisamos entender que a Bíblia ensina que empatia é a chave para nos mover em compaixão. Em primeiro lugar, nós temos que se mover em compaixão porque Deus tem empatia para conosco. E em segundo lugar, nós devemos nos mover em empatia porque ela é a chave para a compaixão. Sem compaixão, nós não ajudaremos as pessoas com as motivações corretas. Sem compaixão, nós vamos procurar ajudar, apoiar, acolher com interesses egoístas, interesses de projeção, de reconhecimento, de fama. Sem compaixão, nós não vamos nos conectar à dor alheia. Então, esse texto de Mateus 9, ele é extraordinário por esse motivo. Ele mostra que o que conectava Jesus à dor alheia era a compaixão. Em terceiro e último lugar, o que a Bíblia ensina sobre empatia? A Bíblia ensina que empatia, junto com a compaixão, conduzem a uma ação. E existem muitos textos na Bíblia que apontam para essa verdade, que ensinam essa verdade, que trazem de forma bastante organizada a verdade de que a empatia junto com a compaixão, ela conduz, ela tem como resultado a ação das pessoas. Mas o texto que eu quero ler, embora muito conhecido, ele traz aqui um nível de revelação intenso e muito profundo sobre a importância da ação que é resultado da empatia com a compaixão. Diz a palavra em Lucas 10, 33. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Esse texto mostra uma parábola que Jesus contou quando ele foi questionado por um mestre da lei. E o mestre da lei perguntou para Jesus quem era o próximo dele.
porque Jesus tinha acabado de ensinar aquele mestre da lei sobre os 2 maiores mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E aí o mestre da lei pergunta: quem é o meu próximo? E Jesus conta essa parábola, uma parábola de um homem que foi pego no meio do caminho, foi assaltado, foi espancado e foi largado no meio do caminho sem nada. E por aquele caminho, Jesus conta que passou um sacerdote, passou um levita, mas eles, vendo o homem espancado por causa da sua religião, por causa da preocupação com a contaminação com aquele que estava jogado à beira do caminho, a palavra diz que ele passou de largo, ele passou longe, distante daquele que estava espancado no meio do caminho. Mas a parábola também conta que por aquele mesmo trajeto vinha um samaritano. E olha que coisa extraordinária, o samaritano, ele não era judeu. Pelo contrário, havia uma disputa entre samaritanos e judeus naqueles dias. Essa disputa é bem vista em algumas passagens bíblicas, por exemplo em João 4, onde a mulher samaritana, ela começa a questionar Jesus, como porque ele, sendo judeu, falava com ela, uma mulher samaritana. Então a gente percebe que naquele caminho o samaritano passa, e não apenas passa, a Bíblia diz que ele, mesmo tendo um destino, ele ia de viagem, ele para a sua viagem, ele interrompe a sua viagem, e a Bíblia diz que ele se move de íntima compaixão. Veja que interessante, eu creio que o que moveu de íntima compaixão o coração desse samaritano foi a empatia. O que fez ele despertar a compaixão foi a empatia. Talvez aquele samaritano pensou assim: bom, e se fosse eu? E se eu tivesse sido assaltado? E se eu tivesse sido espancado? E se eu estivesse jogado à beira do caminho? Como eu gostaria de ser tratado? Lembrando que em Mateus 7,12, Jesus já havia ensinado: faça aos homens aquilo que você espera que os homens lhe façam. Então, eu creio que aquele samaritano começou a se aproximar da dor daquele homem espancado e abandonado na beira do caminho, e ele começou a se ver naquela circunstância. Então a empatia despertou a compaixão, e a íntima, olha essa expressão, íntima compaixão, algo que veio do íntimo daquele homem, daquele samaritano, fez ele parar, fez ele se aproximar, fez ele atar as feridas, aplicar azeite e vinho, fez ele colocar o homem sobre a sua cavalgadura ou o seu transporte, e fez ele levar esse homem para uma estalagem, para uma hospedaria. Essa palavra, ela é muito forte, porque esses dias que nós vivemos de pandemia, no mundo, no Brasil, na nossa cidade, São Paulo, na sua região, no seu bairro, na sua vizinhança, existem tantas pessoas que precisam ser tocadas com a compaixão de Deus. Existem tantas pessoas que estão com feridas, estão machucadas, estão sofridas, espancadas, estão desgastadas pelo processo que a pandemia desencadeou no mundo, e como elas estão paradas na beira do caminho e às vezes sem saber o que fazer. E olha que interessante, Deus nos dá a oportunidade de irmos na direção dessas pessoas, nos movimentando em íntima compaixão.
Ou seja, no movimento que vem de dentro para fora, levando socorro, levando suporte, levando acolhimento, levando uma palavra de esperança, levando talvez alimento, levando talvez produtos de higiene, levando talvez roupas para o frio, levando talvez um gesto de amor, de esperança, às vezes levando uma palavra que reflete o amor de Jesus, reflete o cuidado de Jesus por aquela vida. Então, quando eu vejo esse texto bíblico, o meu coração se alegra, porque esse samaritano fez tudo o que podia fazer para acolher esta pessoa. E por que ele fez? Porque ele se moveu de íntima compaixão. Então a Bíblia ensina que empatia com a compaixão conduz a uma ação. Promove um resultado extraordinário, que é uma ação na direção dos que mais necessitam, dos mais expostos, dos mais vulneráveis. E eu te faço uma pergunta nessa noite: quantas pessoas Deus tem permitido cruzar o seu caminho? Ou quantas são as pessoas que Deus faz você cruzar o caminho delas, para que você dê um apoio, para que você dê um suporte, para que você seja alguém que se move de compaixão, que tem empatia, para perceber, para discernir o momento difícil que a pessoa está vivendo. Sabe, irmãos, quando a gente fala de organizar as nossas emoções, é impossível a gente organizar as nossas emoções se a gente não se preocupa com as emoções alheias. Existem muitas pessoas que se esquecem que parte da saúde das emoções e dos relacionamentos tem a ver não só consigo, mas tem a ver com esse movimento de ir na direção do outro. Porque veja, a palavra em 1 Tessalonicenses 5:23 diz que o nosso espírito, alma e corpo devem ser considerados irrepreensíveis, guardados, conservados, irrepreensíveis, até o dia da volta de Jesus Cristo. Só que espírito, alma e corpo têm finalidades diferentes nas relações. Com o espírito, nós nos relacionamos com Deus. Com a alma, nós nos relacionamos com o próximo. E com o corpo, a gente se relaciona com o mundo físico. Então, é impossível ter uma alma saudável, ter emoções saudáveis, se a gente não tem empatia, esse movimento de se preocupar, esse movimento que é o mecanismo que Deus usa para despertar a compaixão. Então, eu quero caminhar já para o final e te mostrar algo muito importante. Eu quero fazer uma conclusão muito simples, mas que eu tenho certeza que vai marcar a tua vida. Eu quero te mostrar essa imagem que conta a história do encontro da girafa com o leão. E o leão, ele se aproximou da girafa com alguns tocos nas patas. E a girafa, ao ver ele se aproximando, perguntou para ele: o que você está fazendo? E o leão responde: tentando ver as coisas pelo seu ponto de vista. Em outras palavras, por que o leão colocou esses tocos, essas pernas de pau, vamos assim dizer? Por que ele usou essa estrutura debaixo das suas patas? Porque ele estava preocupado em ver a situação pelo ponto de vista da girafa. Então, pensa comigo. Quantos casamentos poderiam ser melhores se um marido começa a se preocupar em olhar o relacionamento do ponto de vista da esposa? Quantos casamentos poderiam ser melhores se uma esposa começa a olhar o relacionamento do ponto de vista do marido?
Quantos relacionamentos entre pais e filhos poderiam ser melhores e mais saudáveis se existisse um movimento de empatia, do filho se colocar no lugar do pai e o pai se colocar no lugar do filho. Quantas relações entre patrões e funcionários poderiam ser melhores se funcionários se colocassem no lugar dos patrões e patrões se colocassem no lugar dos funcionários? Pense comigo, a gente teria uma sociedade melhor. Só que o que nós vemos na sociedade é exatamente o movimento oposto. Nós vemos na sociedade uma guerra declarada, uma divisão declarada, uma polarização. Uma ideia completamente oposta de guerra, de divisão de classes, de divisão de pessoas, de divisão na família. E tudo isso por quê? Porque não há uma disposição de se mover em empatia na direção do outro. Então eu quero terminar lendo com você 1 Pedro 3, verso 8 e 9. Acompanhe comigo. Finalmente, diz o apóstolo Pedro, finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Como é que eu vou ter o mesmo modo de pensar e sentir? Quando eu vou na direção do outro e o outro vem na minha direção. Eu não vou conseguir pensar como o outro e o outro não vai conseguir pensar como eu se a gente não se movimenta um na direção do outro. Pedro prossegue, que todos vocês têm o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Não paguem mal com mal e nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção. Ou pague a ofensa abençoando, porque quando Deus o chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês. Querido, a palavra nos ensina a abençoar. A palavra nos ensina a não retribuir com ofensa, mas mais do que isso, a palavra também nos ensina a se mover na direção do outro. Pensa um pouquinho como o outro, sente um pouquinho como o outro. Sabe, irmãos, o maior ensino que Jesus veio trazer foi que nós devemos renunciar-se a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo dia após dia. Mateus 16, 24 fala isso. E o que isso quer dizer? Quer dizer que para renunciar a nós mesmos, precisamos abrir mão da nossa forma de pensar, abrir mão do nosso egoísmo e passar a enxergar um pouco do ponto de vista do outro. Eu te afirmo, se nós pensarmos mais nos outros, se nós nos movermos mais na direção dos outros, se nós tivermos mais empatia para despertar a compaixão, eu tenho certeza, seremos emocionalmente mais saudáveis, seremos emocionalmente mais equilibrados. Então eu quero orar por você nessa noite, eu quero orar com você nessa noite, eu quero pedir que o Espírito Santo, que trouxe essa palavra aos nossos corações, alimente, desperte, fortaleça você para viver em empatia, que você seja um bom samaritano desse tempo. Vamos orar? Querido Deus, nós te damos graças por essa palavra. Obrigado, Pai, porque de forma tão sobrenatural, de uma forma tão especial, tão poderosa, mas tão simples, o Senhor nos ensina a como organizar nossas emoções. Obrigado, Jesus, porque é fato que quando seguimos a Tua palavra, nós temos uma condição melhor de vida. O Senhor nos prometeu, o Senhor disse
que nos daria vida e vida em abundância, e é isso que eu oro nessa ocasião. Pai, que estas famílias, que estes relacionamentos, que estas emoções sejam agora inundadas pela vida abundante que só o Senhor pode dar. Senhor, eu declaro que pela disposição de viver a sua palavra, de obedecer a sua palavra, Pai, cada um de nós desfrutaremos de uma qualidade de vida extraordinária. Senhor, nós declaramos que te obedecemos não por medo das punições, mas te obedecemos como resposta do amor que temos ao Senhor. Pai, que cada vida que acompanha essa transmissão, que cada vida que se conectou conosco nessa noite, seja visitado pelo poder do alto. Pai, se esse corpo necessita de cura, que venha o milagre, que venha a restauração, que venha a vida do Senhor, que todo órgão que está prejudicado, que todas as articulações prejudicadas, em nome de Jesus, receba saúde nesse momento. E nós declaramos, Pai, saúde emocional, inunda estas vidas e estas casas para a sua glória, Senhor. Nós te agradecemos pelo que o Senhor está fazendo nesses dias, oramos e concordamos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, que Deus te abençoe grandemente. Que esta palavra te ajude e te auxilie a organizar suas próprias emoções. Lembre-se disso, não tem como termos emoções saudáveis se a gente não se movimenta na direção das emoções alheias. Que o Pai te abençoe e te guarde, que você tenha dias extraordinários. Se você foi abençoado por essa mensagem, por favor, compartilhe com seus amigos, com sua família, com seus vizinhos. Se inscreva no nosso canal, dê o joinha e até a próxima semana, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.